Olá, semana passada eu escrevi um pequeno texto que eu intitulei de Catolicismo Harry Potter. E nesse texto eu fazia uma comparação entre formas de religiosidade que cada vez mais a mídia está veiculando e a saga do bruxo Harry Potter, que é conhecido tanto nos livros como também nos cinemas. E a comparação se dava exatamente na ideia da visão mágica de realidade. Tanto esta saga como também uma parte das nossas comunidades cristãs está assumindo uma ideia mágica, uma ideia de presença do sobrenatural a partir de fórmulas, de sinais, de gestos ou de ritos que seriam mágicos. E eu escrevi esse texto após ter visto um vídeo que me deixou muito perplexo e preocupado, em que um grupo de religiosas, não sei de qual congregação ou comunidade, enfim, apresentava uma receita de um óleo que teria sido passada por Nossa Senhora. E essa receita, ela era de um óleo para ungir o corpo, enfim, que reunia vários ingredientes. E aqueles ingredientes tinham que ser seguidos à risca, porque a receita quem passou foi Nossa Senhora. Então, após a receita pronta, aquele óleo recebia uma propriedade sobrenatural. Ora, quando eu vi esse vídeo, imediatamente me veio na mente uma poção mágica, como as poções mágicas que nós temos nos contos de fadas, como as poções mágicas que nós vemos nos filmes do Harry Potter. E aí então eu trabalhei nesse texto exatamente essa ideia, a ideia de um cristianismo, de um catolicismo, que apegado a essas visões mágicas da realidade, acaba criando uma cisão com o Evangelho de Jesus. E o primeiro ponto a ser trabalhado é o que é ser cristão? O que significa para nós ser cristão? Bom, ser cristão para a igreja é ser discípulo de Jesus. Nós cremos que Jesus de Nazaré é o Verbo de Deus que se encarnou, se fez homem, por nós morreu, por nós ressuscitou e vive ressuscitado no meio de sua comunidade. Nós devemos conhecê-lo, para amá-lo, para segui-lo. Ser discípulo de Jesus é fazer este processo, conhecer ele, como os apóstolos conheceram, aprender a amá-lo e segui-lo. E viver no mundo o evangelho que ele nos ensinou, portanto a nossa função no mundo é evangelizar. Já dizia Paulo VI e Papa Francisco repete continuamente isso, a função da igreja é evangelizar. Ser cristão é anunciar o evangelho de Jesus. E nós o anunciamos com as palavras, sim, mas com a vida. Porque anunciar o Evangelho de Jesus, ser discípulo de Jesus, é o quê? É praticar as bem-aventuranças, ou seja, a lei ou a nova lei desta nova aliança estabelecida em Cristo. É vincular-nos a partir da lógica do mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É servir como ele serviu, lembremos da última ceia, quando Jesus lava os pés aos apóstolos. E é reconhecê-lo e cuidar dele nos últimos da sociedade. Recordemos Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Aqui está o discipulado de Jesus. Conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, para podermos anunciar no mundo o Evangelho. Ao longo da história da igreja, nós fomos desenvolvendo devoções. Naquilo que nós chamamos de religiosidade popular. A religiosidade popular é um conjunto de devoções práticas que os fiéis foram desenvolvendo e que os ajudam a chegar ao centro, que é o Evangelho de Jesus. Então, cânticos, orações, rituais, celebrações, uso de imagens, enfim, símbolos, são elementos externos, mas que nos ajudam a conhecer o Evangelho. A Igreja nos diz que as devoções e que a religiosidade popular, ela tem que ser constantemente, elas devem ser constantemente purificadas pelo Evangelho, porque elas não são um fim em si mesmo, elas só existem para nos levar ao Evangelho de Jesus. Ora, o que é este catolicismo Harry Potter? É quando algumas devoções, elas degringolam e se corrompem em um devocionismo estéril, de modo que a devoção se torna o fim em si mesma. E então eu concedo propriedades mágicas a realidades
que nós criamos. Pensemos de maneira muito simples. Se eu tenho uma medalha, carrego comigo uma medalha ou uma cruz, como em geral nós carregamos, mas essa medalha, a partir de um momento para mim, porque foi abençoada, ou porque eu disse uma fórmula, ou a recitei dentro de uma igreja específica, ela recebe um poder específico sobrenatural. Essa medalha, ou essa cruz, ela deixa de ser um símbolo e ela passa a ser um amuleto. Portanto, eu aqui atravesso a barreira entre cristianismo e paganismo. E eu transformo, então, aquilo que antes era simbólico e que me ajudava a recordar do Evangelho, em algo pagão, em um amuleto, preenchendo de poder sobrenatural um objeto. Mas isso acontece também com fórmulas. Tantas e tantas vezes tem que repetir tal fórmula. O rosário ou o terço se reza em tal horário. Devemos rezar 1000, não sei quantas mil Ave-Marias. Quem morre com um escapulário no pescoço não vai para o inferno. Enfim, nós concedemos poderes mágicos e sobrenaturais para realidades que são devocionais e que deveriam apenas nos apontar para o Evangelho. Deveriam ser apenas meio de encontro com o Evangelho de Jesus. Isto é catolicismo Harry Potter, na minha visão. Isso é um catolicismo que cruza a fronteira com o paganismo. E nada tem de diferente em fazer uma poção mágica no Harry Potter ou fazer uma poção mágica com um óleo e dizer isso aqui agora é sobrenatural, tem poderes, tem propriedades sobrenaturais. Vamos refletir sobre isso porque muitas de nossas comunidades, por ignorância, acabam caindo nessas lógicas. Nós, como discípulos de Jesus, podemos e devemos viver as devoções e a piedade popular desde que elas sejam purificadas pelo Evangelho e nos levem para o Evangelho. Pensemos, por exemplo, Maria. Nossa Senhora nunca aponta para si, ela sempre aponta para Jesus. Ela nunca é o centro sempre é Cristo Jesus. Que Nossa Senhora nos ajude também a viver melhor a nossa vida devocional.